Provérbios 26, versículo 1. Como neve no verão, ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Versículo 2. Como o pardal, que voa e fuga, e a andorinha, que evolsa veloz, assim a maldição, sem motivo justo, não pega. Versículo 3. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Versículo 4. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você igualará a ele. Aqui nos diz até esse versículo, como a neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Então diz que, como um verão ou chuva em tempo de colheita, a honra para aquele que é tolo é imprópria. E diz no versículo 2, como o pardal que voa em fuga e andorinha que evolsa veloz, assim a maldição, sem motivo justo, não pega. Então diz que a maldição não pega sem motivo justo. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. O chicote é para o cavalo, diz aqui em Provérbios, o freio para o jumento, e a vara para a costa do tolo. Então, fala muito sobre o tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você igualará a ele. Então, diz aqui, nesse versículo 4, para a gente não responder ao insensato com igual insensatez. Como ele responde, a gente não deve responder. Do contrário, nós seremos igual a ele. Nós vamos nos igualar a ele. Versículo 5. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então diz que a gente tem que responder ao insensato como a sua insensatez, como ele merece. Do contrário, ele vai pensar que ele é sábio. Então a gente tem que ter sabedoria para responder ao insensato. Versículo 6. Como corta o próprio pé ou bebe veneno, assim é enviar mensagem pela mão do tolo. Versículo 7. Como prendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Versículo 8. Como amarra uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Versículo 9. Como ramo de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbios na boca do insensato. Versículo 10. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou primeiro que passa. Então, está falando aqui no versículo 6, como que se corta o próprio pé, ou bebe um veneno, assim é enviar mensagem para aquele que é tolo. Como dá uma mensagem, na mão do tolo, é como se fosse cortar o pé e beber um veneno. Versículo 7. Como prendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como que se pode prender a perna do coxo?
Assim diz que o provérbios na boca do tolo é igual. É inútil, né? Versículo 8. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Então, como amarrar uma pedra numa tiradeira, aquelas atiradeiras antigas, né, que colocava pedra para atirar, assim é prestar honra àquele que é insensato. Versículo 10. Como arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Então, aqui é uma grande advertência que o arqueiro que atira a flecha no acaso, assim é igualmente aquele que contrata uma pessoa tola ou qualquer um que passa. Então, é uma grande advertência que diz que a gente não deve, né, contratar uma pessoa tola ou qualquer pessoa, né, que passa. Você não contrata ninguém, né, no acaso ou que está passando perto, né, da tua empresa ou algo que você vai fazer. Você não contrata alguém sem conhecer, sem averiguar o seu currículo. Então, aqui adverte que quem contrata um tolo é como atirar uma flecha numa casa. Versículo 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Então, como um cão que volta ao seu vômito, o insensato é do mesmo jeito. Então, nos adverte muito sobre o tolo, o insensato, esse Provérbios. E no versículo 12 diz: você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Então, diz que a gente não deve se julgar sábio. Muitas vezes, a pessoa se julga é melhor do que a outra ou sábia, que sabe mais do que o outro. Mas aqui diz que há mais esperança para o insensato do que para essa pessoa que se julga saber mais, né, do que o outro, os outros. A gente nunca deve nos julgar em querer saber mais, que a gente sabe mais do que os outros. Tem alguém do nosso lado que possa saber mais do que a gente, né? A gente nunca deve dar honra a nós mesmos, mas outra pessoa nos dá a honra para nós. E aqui diz mais: o preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz, rugindo nas ruas. Aqui nesse versículo diz sobre a preguiça. Então, o preguiçoso pode ver o leão, né, no caminho, veloz, rugindo, mas ele vai ter a preguiça, muitas vezes, de sair do caminho. É uma advertência, né, que está falando sobre a preguiça, que nós não devemos ser preguiçosos, porque a preguiça empobrece. Esses versículos desse Provérbios são muito edificantes. Que você fique com essa palavra nesse dia. Deus te abençoe.